Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós conversaremos hoje sobre lendas, crenças, os mitos que estão ao redor da hipnose. Esse vídeo teve um início lá no Instagram, onde o pessoal começou a me fazer algumas perguntas sobre esse tipo de informação. Então, se você não me acompanha no Instagram, é Marco Narciso Oficial também. É só você entrar lá, tem vários conteúdos que são muito bacanas, que estão sendo disponibilizados lá diariamente, tá? E dentro desse vídeo eu falei sobre algumas das crenças que estão ao redor da hipnose. Se você quiser, você pode entrar lá no meu IGTV e acompanhar o início disso, onde eu falo sobre o início da história da hipnose, por que começam a surgir tantas crenças dentro desse processo, e eu acho legal você poder assistir. Eu vou colocar só um pedacinho aqui para você desse início da história, depois se você quiser saber mais das crenças, você assiste lá para não ficar repetitivo o vídeo, beleza? Gente, a hipnose era uma ferramenta extremamente antiga, são milhares de anos onde ela é utilizada em vários lugares de formas diferentes, com nomes diferentes. Então, por ela ser extremamente antiga, ela carrega ao entorno dela um monte de mistério, porque as pessoas não conseguiam entender todas as coisas, então ficava mais fácil criar um mistério, uma aura totalmente diferenciada, do tipo que somente pessoas que tinham algum tipo de poder ou habilidade podiam fazer a hipnose. Eu já digo para você que não, tá? Já são muitas turmas formadas, muitas pessoas formadas que utilizam a hipnose maravilhosamente bem, então não existe nenhum poder. É uma técnica, é uma ferramenta que pode ser usada em vários lugares. Só que o que acontece é que ela traz esse mistério e muita gente acabou alimentando isso com o passar do tempo. Mesmer, que foi um dos primeiros caras que começou a utilizar essa ferramenta de uma forma mais proposital, idealizada, com alguns princípios, ele fazia de algumas formas bem diferentes, ilusitadas. Ele usava um jaleco lilás, ele colocava uma roupa lilás, usava uma varinha, tocava no abdômen das pessoas e elas eram magnetizadas. Então imagina só se você vai numa clínica, passar por um hipnólogo e ele saca uma varinha dessa e toca nas pessoas. Mas uma crença que eu quero passar para vocês aqui é a seguinte: a mente forte domina a mente fraca. Bom, pessoal, vamos responder essa também. Isso é desenho animado. O Pica-Pau falou sobre isso e o Pateta tentando hipnotizar o Pluto também falou sobre isso. Gente, isso é uma das coisas mais absurdas que existe na hipnose. Por quê? Porque as pessoas que são mais inteligentes, mais focadas, concentradas e criativas são as pessoas que mais conseguem elaborar as coisas. Então não tem esse papo de mente forte, mente mais inteligente, quem pode mais. Não existe esse braço de ferro na hipnose, ok? O que existe é você gentilmente cede um espaço para que a pessoa que está ali fora com essa ferramenta da hipnose possa ajudá-lo a conquistar e alcançar os seus objetivos. Então, gente, na boa, fique em paz quanto a isso. Se a sua mente for forte, vai funcionar do mesmo jeito. E se você julgar a sua mente fraca, já tem alguma situação aí, porque a sua mente ela é extremamente poderosa. Talvez você não conheça ainda as potencialidades dela, talvez você não tenha desenvolvido o máximo daquilo que você pode, e com certeza, se você se focar e determinar, você vai buscar cada vez mais e crescer cada vez mais intelectualmente, e isso vai ser fantástico para a tua vida. Mas jamais aceite pensar que você tem a mente fraca, ok? Todas as pessoas têm uma mente maravilhosa, fantástica, igualmente poderosa. E então esse papo de mente forte domina a mente fraca é uma lenda, então vamos descartar isso da vida e descartar isso da hipnose, ok? Vamos agora para a segunda crença que o pessoal construiu sobre a hipnose, que vai ser conversada agora. A pessoa vai se esquecer de tudo? Olha, gente, seria maravilhoso que a hipnose fosse capaz de apagar tudo na cabeça de uma pessoa que a pessoa deseja. Já imaginou? Apagar traumas, apagar bloqueios, apagar cenas desagradáveis, situações terríveis. Gente, seria maravilhoso. Para que você possa entender um pouquinho como é que funciona no nosso cérebro, vamos imaginar que os neurônios, entre as conexões dele, nas nossas sinapses, né, é que vão ficar armazenadas as informações que nós estamos colocando lá dentro. E uma das regras do nosso cérebro é que neurônio que não é utilizado, a sinapse que não é feita, que não é utilizada, ela é desfeita. Porque custa muito caro manter uma ligação constantemente ativa.
Então nosso cérebro descarta aquilo que não está sendo utilizado. Uma das grandes verdades da hipnose é que a gente consegue ajudar uma pessoa a achar novos caminhos, novos pensamentos, novas rotas, novas estruturas neuronais, e isso sim favorece com que ela pense de uma outra forma, deixando o pensamento antigo de lado, que com o tempo vai se tornando cada vez mais desnecessário, caindo em desuso, o próprio cérebro depois de um tempo é capaz de tirar. Mas infelizmente a hipnose não tem esse poder de apagar coisas não. Então da mesma forma, a gente não vai apagar o que acontece dentro de uma sessão, porque o nosso cérebro tem um mecanismo de proteção, de defesa, e a amnésia que às vezes acontece nas pessoas é porque ela está num relaxamento tão profundo, tão gostoso, que parte daquilo que ela estava ouvindo na hipnose, ela simplesmente por excesso de confiança e de companheirismo e do que está rolando na hipnose, ela permite que isso passe. Mas, de uma forma geral, se você perguntar e começar a remontar, ela consegue lembrar do que aconteceu, tá? Já vi pessoas falando, vou dar uma amnésia em você e depois você não vai lembrar. Vai lembrar. Já vi pessoas falando assim, a partir de agora você não é mais fumante, você vai esquecer que é fumante. Mentira. Infelizmente não é desse jeito. A gente precisa aprender a tratar, a enfrentar os nossos gigantes, os nossos monstros, para que aí sim ele possa ser realmente retirado das nossas vidas e aí, caindo em desuso, o nosso cérebro, com o passar do tempo, deixa de acessar essas memórias, ok? O seu cérebro é fantástico. Não tem como a gente fazer algumas coisas na mente das pessoas, não, ok? Outra pergunta que foi feita que nós vamos responder agora. Cabeça vazia é oficina do diabo, então não pode ficar em transe. Gente, vamos lá. Essa também não tem nenhum tipo de fundamento. Por quê? Porque o fato de entrar em transe não quer dizer que sua mente está desprotegida, nem no próprio mindfulness, que é mente cheia de nada, que é um objetivo de uma meditação, a pessoa fica sem o domínio do que está acontecendo na sua mente, ok? É apenas uma alteração nas ondas que acontecem no nosso cérebro. Se isso fosse verdade, todas as noites uma pessoa poderia ficar endemoniada. Simples desse jeito. O que acaba acontecendo é que de noite as ondas vão sendo alteradas, nós vamos permeando do sono 1, 2, 3, 4, bem profundo, depois vai subindo de novo, no 4 é onde são armazenadas as informações, lá mais para cima a gente tem o sono REM, onde acontecem grandes atividades no nosso cérebro, onde nós sonhamos, então, e descansamos também. Então o que acaba acontecendo, gente, é que essa estrutura dentro do nosso cérebro, ela nos protege demais de tudo o que pode acontecer do que está fora do nosso cérebro. Então, esse lance de tipo, minha cabeça vai ficar vazia e aí é a oficina do diabo. Bom, gente, a gente tem muita pessoa aí que ao invés de estruturar seus pensamentos, permite que seus pensamentos voem para aquilo que não é bom. Isso sim é prejudicial e aí você pode até pensar que o diabo vai brincar com esse tipo de pensamento. Mas dentro de um processo de transe, você não perde o controle em momento nenhum. A sua mente continua ativa, você continua sabendo o que nós estamos falando, a única diferença é que você consegue buscar informações com maior qualidade, ver as coisas com melhor qualidade, e então o resultado do seu processo terapêutico é muito mais rápido exatamente por esse motivo. Mas ficar com a cabeça vazia, esquece. Isso é mito, lenda, jogamos isso fora. Beleza? Próximo. Todos os hipnotistas são iguais. Aí eu te pergunto agora, antes de começar a responder, todos os clientes são iguais? Não. Da mesma forma que todos os hipnotistas também não são iguais. Existem pessoas que trabalham de um jeito, tem gente que trabalha de outro jeito, cada um tem uma abordagem, cada um tem uma formação, cada um tem uma estrutura ética, moral, princípios, juízos, valor. Então, é muito difícil você comparar um hipnotista, um hipnoterapeuta com outro. Por mais que a formação possa ser parecida. Vamos pensar, já formei centenas, milhares de pessoas, e agora eu falo para você, são todos iguais? De forma alguma. O professor é o mesmo, o conteúdo parecido. Mas nem os meus cursos são iguais, eu não consigo manter sempre as mesmas coisas, porque eu acabo trazendo o conteúdo que eu estou vivendo na clínica, novas pesquisas, novas estruturas, então nem o professor é igual. Quanto mais os hipnotistas, quanto mais os clientes, então ninguém é igual a ninguém. Então, se você teve um desapontamento com alguém, ou achou que não era legal, ou viu alguém fazendo hipnose de rua e achou aquilo invasivo demais,
hipnose de rua é uma coisa, hipnose de palco, e hipnose clínica é outra. Então, se permita experimentar. E uma coisa que as pessoas acabam falando é que quando você rotula uma pessoa, você perde a oportunidade de realmente conhecer a estrutura. Isso acontece também com a hipnose, acontece com a psicologia, acontece com a psicanálise, acontece com várias linhas. As pessoas se decepcionam com uma pessoa e acham que o segmento e a estrutura ela não é boa. Beleza? Continuando. Se as coisas aconteceram em tantos anos, por que a pressa para resolver? Bom, vamos lá, gente. Essa é uma afirmação muito complicada de se fazer. Porque quando uma pessoa passa por um problema, um bloqueio, um trauma, ele não aconteceu em vários anos, ele aconteceu em um momento. Normalmente é um acidente, aconteceu ali, num instante. Um problema com barata, rato, acontece num instante. Um trauma, ali num instante. Então, se isso acontece dessa forma, imagina as nossas pontes, não sei se você já percebeu, elas têm uma movimentação. E essa movimentação permite que veículos pesados ou até mesmo movimentações de solo façam com que ela se movimente e ela não rompa. Porque se ela fosse extremamente dura, ela romperia. Ok? O que acaba acontecendo é que se o movimento for de um determinado momento muito alto, pum, pumba, aí ela quebra. Então vamos imaginar que foi mais do que ela suportava, houve um terremoto junto com uma carreta, então movimentou e caiu. Não sei se você sabe, as torres gêmeas tinham sido projetadas para aguentar o impacto até mesmo de um avião. Então tinha que ser um avião determinado, na velocidade determinada, para que pudesse acontecer o acidente que aconteceu, infelizmente. Então, gente, a nossa mente ela é exatamente igual. Ela é preparada para suportar situações. Mas tem coisas que acontecem muito forte, aí acontece um bloqueio, uma trava, e aí Freud fala sobre vários mecanismos de defesa, e outras pessoas vão falar sobre mecanismos de defesa, então nosso cérebro acaba passando por isso. Então, gente, não tem esse lance de, poxa, demorou tantos anos, por que vai ter que ser rápido? Quem disse que tem que ser lento? A questão é que é difícil de acessar as informações. É lento o processo para acessar as informações. Por isso que um processo psicoterápico acaba demorando mais tempo. Agora, com a hipnose, o processo é mais rápido porque a ferramenta proporciona isso. E um psicólogo, terapeuta, psicanalista, seja ele qual for a linha que ele utilizar, ele pode utilizar a ferramenta da hipnose para ajudar a pessoa a resgatar as informações e alcançá-las de forma mais rápida. E isso ser mais proveitoso. Então, se eu posso ajudar uma pessoa a não sentir dor tanto tempo, por que ela vai precisar sentir? Deixo essa pergunta para você. A hipnose pode mexer com o físico? Alterar o físico? Sim, a hipnose pode alterar, mexer com o físico, como foi feita a pergunta. Quando a gente pensa sobre o poder dessa ferramenta, nós falamos assim, poxa, mas qual é a limitação da hipnose? A limitação da hipnose é a nossa mente. O quanto a nossa mente for capaz de processar, criar, desenvolver, é o quanto ela é capaz de processar e desenvolver na sua vida também. Tá? Então vamos imaginar que eu tinha uma rinite aqui absurdamente intensa, muito intensa. Rinite alérgica, era horrível, horrível mesmo. E, através da hipnose, eu parei com as crises de rinite assim, ó, em uma sessão. Mas isso acontece com todas as pessoas? Não, não acontece com todas as pessoas. Mas é possível? Sim, é possível. Pessoas que têm síndrome do intestino irritável, podem ser? Também pode. Existem várias formas que o nosso corpo acaba somatizando as mensagens, os problemas que acaba vivendo e acaba trazendo isso como uma descarga no nosso corpo. A nossa mente ela é responsável por tudo o que acontece. Vamos imaginar, por que alguém fica resfriado num determinado dia e não ficou numa semana anterior? Ou numa semana seguinte? Porque naquela semana a imunidade resolveu baixar. Porque naquele momento a pessoa não estava bem. Nós somos seres biopsicossociais. Temos uma estrutura biológica, temos a estrutura psico-mente, então nossa parte da psique, toda a nossa estrutura mental, e a nossa parte social, o nosso ambiente social. Então vamos imaginar que são 3 estruturas para que a gente possa ter um fenótipo, uma estrutura real ali, um final de um processo, uma pessoa.
Então, quando a gente olha para um ser humano dessa forma, imagina só comigo aqui, ó. Duas dessas, a psique não está bem, o social não está bem. Ela empurra a parte biológica da pessoa e o que acaba acontecendo é que muita gente acaba somatizando essas questões e gera doenças que são de fundo psicológico. Mas todas as doenças, tudo nasce no cérebro, né? Tudo nasce na nossa mente. Tudo acontece através de um processamento. A escolha de baixar ou não a imunidade é o seu cérebro que vai colocando essas estruturas. Se gasta muita energia de um jeito, acaba faltando para outra. Então nosso cérebro é fantástico. Ele é uma máquina mais poderosa do que você imagina. Então sim, ele acaba sendo responsável por esses adoecimentos. Então se você tiver uma mente trabalhada, bem desenvolvida, se alimentar bem, dormir bem, tiver uma regra de vida, fazer prática de exercícios e viver com um contexto social bacana, dificilmente, mas muito dificilmente, você vai ficar adoecido, ok? Próxima pergunta que nós vamos responder agora. A hipnose pode atender realmente todos os tipos de problemas que acontecem na nossa mente? Sim, ela pode ajudar sim, porque ela é uma ferramenta. E como ela é uma ferramenta, ela vai propiciar um ambiente saudável para ser desenvolvido e trabalhado, seja com o que for. O meu psicólogo utiliza a psicanálise. Ok, pode utilizar juntamente com a hipnose. Tudo bem que Freud vai dar umas remexidas, porque ele não curtia muito, ele queria que só a psicanálise fosse utilizada. Mas outras linhas da psicanálise já utilizam relaxamento, meditação, que são base também da hipnose, ok? Da mesma forma, uma TCC, por exemplo, da terceira geração, ela também se utiliza de relaxamentos. A Gestalt terapia da mesma forma. Então existem várias linhas psicoterápicas que já utilizam a meditação, o relaxamento, para alcançar os seus resultados, que é exatamente igualzinho à hipnose com um nome diferente, tá? Só que como a hipnose ela é a mais antiga de todas, nós vamos utilizar então o nome de hipnose, até mesmo para falar para sensações parecidas com a meditação. Próxima pergunta. Eu posso deixar de amar alguém com a hipnose? Bom, essa pergunta foi boa, hein? Deixar de amar alguém com a hipnose. Tá. O amor, primeiramente, é um sentimento construído, ok? Vamos imaginar o amor de mãe, que é um sentimento maravilhoso, que a mãe não sabe que está grávida no primeiro dia, nem no segundo, às vezes até passam alguns meses e não sabe que está grávida, então ela não tem amor pela sua barriga, nem por um filho que ela nem sabia que estava gerando, ok? Mas, ela, assim que descobre, ela vai construindo, e assim que nasce, vai construindo mais ainda, e se torna um amor maravilhoso, beleza? Então, todo amor é um sentimento construído, ele é um passo a passo, ele é um caminhar. Então, dessa forma, quando nós imaginamos que ele é uma escolha diária e constante, nós conseguimos, então, pensar em outras escolhas diárias e constantes que vão ajudar você, ao invés de ficar pensando na pessoa amada, você consiga mudar esse tipo de comportamento, de tipo de pensamento que acaba levando ao amadurecimento e crescimento do amor. Então a ideia é fazer com que esse sentimento morra de inanição. Ele não receba o alimento constante que a sua mente produz, então logo ele não cresce, o amor, e ele acaba desfazendo ali dentro de você. A gente tem várias ferramentas na hipnose que podem ajudar as pessoas a deixarem de sofrer, sim. A parte emocional é muito dolorida. O amor, ele é um sentimento que às vezes até causam dores físicas. E sim, a gente pode utilizar a hipnose para ajudar essa sensação de aperto no peito, esse pensamento fixo, essa falta de prazer pela vida, a gente consegue alterar e ajudar a pessoa através da hipnose, alcançar um resultado mais rápido e diminuir essa fossa terrível. Mesmo agora, em períodos que a gente tem muitos shows acontecendo na internet, não é legal ficar na fossa. Beleza? Próxima pergunta. Pode mandar que a gente já vai responder e essa vai ser a última, hein? Tem alguma coisa que a hipnose não possa tratar? A hipnose pode tratar qualquer coisa que aconteça na nossa mente, ok? A questão do que as pessoas buscam é a transformação, cura, resultado. Então são palavras que determinam resultados na vida das pessoas. Se você me perguntar se uma pessoa esquizofrênica deixa de ser uma pessoa esquizofrênica com o uso da hipnose, eu vou dizer para você que não. Mas ela pode muito bem aprender a conviver, dependendo do grau, ok?
ela pode aprender a conviver com essa esquizofrenia de uma forma mais saudável e trabalhar a mente dessa pessoa para isso. Mas não é aconselhável o uso da hipnose de forma profunda para pessoas que têm o quadro de esquizofrenia. É o único caso que a gente vai utilizar a hipnose conversacional, que é uma hipnose um pouquinho mais leve, tá? Mas é extremamente eficaz, maravilhosa para resultados fantásticos, tá bom? A gente utiliza muito esse tipo de hipnose na programação neurolinguística. E você me fala, mas a programação neurolinguística funciona? Funciona maravilhosamente bem. Então, dá para a gente utilizar com pessoas esquizofrênicas também. Casos crônicos, casos muito complicados que a psicologia ou a psiquiatria vão apontar como coisas muito difíceis, como a hipnose, ela é uma ferramenta, ela é apenas uma ferramenta, ela exige que o profissional tenha um preparo, uma estruturação por trás de tudo isso, para que ele possa utilizar essa ferramenta de forma hábil. Então vamos imaginar que a gente consegue utilizar a hipnose para coisas que a gente nunca imaginou. Então tem várias situações que muitas pessoas, por exemplo, doença de pele, questões que são, não estou falando de vitiligo, que é uma doença psicossomática, mas pensando em outras coisas, o corpo da pessoa apareceu cheio de feridas, buscou médico e vai fazendo processos antialérgicos e de repente é um processo psicológico e a gente através da hipnose conseguiu resolver isso. Então tem muitos e muitos casos que em teoria seriam impossíveis de serem tratados e através da hipnose foram possíveis de serem tratados porque estavam na cabeça da pessoa. E se a pessoa se abrir e acreditar que isso é possível, fantástico, então vai ser possível também. Então ela é uma ferramenta maravilhosa. E antes que a gente encerre aqui, uma das crenças, e essa é uma crença que o pessoal fala, a hipnose então resolve tudo. Não. A hipnose não resolve nada, na verdade ela é uma ferramenta. Quem resolve isso é um processo inteligente de transformação, de reprogramação, de ressignificação, de terapia que é desenvolvido com uma pessoa interessada em mudar de vida e de transformar as suas questões. Então ela é uma ferramenta maravilhosa. Ela não resolve nada. Quem resolve são as pessoas que estão envolvidas no processo. Ok? Espero ter ajudado você, espero que você tenha gostado. Não esquece depois de dar uma olhadinha lá no IGTV, no Marco Narciso Oficial, que você vai gostar bastante também. Tem mais umas 3, 4 que foram faladas lá também, além da explicação inicial. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até mais.